Essa é a nossa casa. Vamos cuidar dela? Ao aproximar, notamos áreas verdes. As mais escuras são florestas, reservas nativas ou matas ciliares. As áreas mais claras são plantações convencionais, pastos e cidades. Sabemos que quanto mais clara for uma cor, mais luz ela reflete e menos absorve. Portanto, quanto mais escuro for o tom de verde, mais calor ou energia é absorvida e menos retorna para a atmosfera. Apenas observando essa diferença de tons ou cores, já podemos concluir que florestas e grandes matas absorvem muito mais luz, enquanto ao contrário, os pastos, plantações de milho, arroz, soja ou cana, ou as cidades, refletem mais luz. A luz refletida aumenta o efeito estufa. Numa escala de absorção de luz ou energia, o reflorestamento de eucalipto se destaca. Essa é a reação química que acontece dentro de todos os vegetais. A planta capta CO2 do ar pelos estômatos que ficam na folha, enquanto as raízes captam água e outros nutrientes. Tudo isso, mais a luz que também é capturada pelas folhas, se transforma em biomassa, que são os troncos, os galhos e as folhas, e mais oxigênio. Essa reação, ou transformação, é chamada de fotossíntese. Sabe-se que em uma reação química, o aumento de temperatura e concentração dos reagentes aumentam a velocidade da reação. Isso também se aplica à fotossíntese, onde o aumento do CO2 e da temperatura na atmosfera aceleram o processo, resultando em um aumento da taxa de crescimento dos vegetais. O planeta está se tornando uma grande estufa. E isso mostra que o efeito estufa, que sempre ouvimos falar como um grande vilão, tem também seu lado positivo. A produção agrícola tem registrado grandes aumentos na produtividade, batendo recordes. E 2 safras por ano, em certas regiões, já é uma realidade. E em países onde o frio do inverno inviabiliza a agricultura, a safrinha, que é uma colheita extra no ano, está se tornando viável, aumentando ainda mais a produção anual e ajudando muito essas regiões. Um dos vegetais que está se beneficiando muito dessas mudanças é o eucalipto, demonstrando um maior crescimento ano a ano. O eucalipto, por sua natureza, é um produtor campeão de biomassa. E além disso, melhorias genéticas e equipamentos de alta tecnologia têm baixado os custos de plantio e colheita, elevando a viabilidade da sua produção para a energia renovável. E outro ponto positivo é que nos 7 anos que se passam entre o plantio e a colheita, ele estará ininterruptamente sequestrando carbono da atmosfera. Após a colheita, suas raízes, folhas e galhos menores, que representam de 10 a 15% da árvore, ficam no campo. Isso se chama serrapilheira, e ao longo do tempo de várias colheitas, vão transformando o subsolo, deixando-o mais permeável e enriquecido, além de reduzir enxurradas e erosões. Uma das várias formas de se gerar energia limpa é com a queima de biomassa. Esse tipo de usina é não poluente, tendo como resíduos da queima CO2 e água. As cinzas são recicladas e adubam a floresta. O eucalipto, por ser um grande produtor de biomassa, pode ser um ótimo combustível para essas usinas verdes. Portanto, usinas elétricas a biomassa alimentadas com eucalipto parecem ser bem interessantes. Se forem pontuais, ou seja, construídas no meio ou próximas ao reflorestamento, trariam inúmeras vantagens. A construção desse conjunto, usina de biomassa mais reflorestamento de eucalipto, uniria todos esses benefícios. Os eucaliptos não são exigentes quanto ao solo. Terras arenosas ou pastos degradados são bem aproveitados. Não seriam necessárias extensas linhas de transmissão de alta tensão e teria baixíssimos custos de transporte. Além de tudo, para ajudar no balanço econômico, pode-se vender créditos de carbono, viabilizando ainda mais o processo. As florestas formariam lagos verdes, trazendo inúmeros benefícios e vantagens para as áreas ao redor e ao meio ambiente, transformando o clima da região em mais agradável, com temperaturas mais amenas. Lembrando que o solo também se beneficia muito desse processo, se tornando cada vez mais fértil. Agora que sabemos de tudo isso, quantos lugares no planeta existem que teriam condições de terra, ar, água e sol para viabilizar e se beneficiar desse sistema?